Porque quando você olha no teu perfil, tem pessoas que você olha, essa pessoa não vai comprar o meu produto, porque só tá chegando gente assim. E se for o teu conteúdo, se você estiver atraindo pessoas com características que não são o teu cliente ideal, mas você por algum motivo está atraindo elas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pablo Ricardo aqui, tudo bem? Vamos lá falar sobre essa questão. O que que acontece? Eu tenho uma teoria, tenho uma ideia, né, que na realidade não é minha essa ideia, Eugene Schwartz já fala há muitos anos, já vi muitos autores falarem sobre isso. Aos poucos eu fui construindo o meu critério, digamos assim, já vi, por exemplo, eh, Nathanael Oliveira, que é muito famoso, né, falar sobre isso. Deixa eu ver o que O Lobo de Wall Street, no Jordan Belfort, o livro de Jordan Belfort, o cara lá do filme, isso mesmo, né, o cara que cometeu crimes, foi preso, ou não sei se chegou a ser preso, enfim, negociou, e enfim. É um vendedor e que ele fala muito sobre um grupo de indivíduos que é bem parecido com aquilo que eu acredito, né, que ele fala muito sobre os aleatórios, ou erro, eu chamo de aleatório, que é um grupo, esse é normal e vai sempre existir, que é aquela pessoa totalmente alheia, por mais que você seja claro no que você está vendendo. Eu vou dar um exemplo bem totalmente diferente. Digamos que você não é o caso, para a maioria que me acompanha é infoprodutor. Mas só para você entender. Digamos que você tem um restaurante, e se é um restaurante, então você só vai vender para aquele bar, fisicamente. No máximo vai vender presencialmente, no máximo vai vender eh, um delivery, mas dentro da cidade, né? Mas digamos que é, sei lá, Grande São Paulo e alguém lá do Mato Grosso. Por algum motivo viralizou um vídeo teu, enfim, essa pessoa viu, tá lá claramente dizendo que é na Grande São Paulo o atendimento, e mesmo assim o pessoal entra em contato, começa a fazer o pedido, depois descobre, é porque eu sou do Mato Grosso, eu pensei que era daqui. Mas ó, a primeira coisa que eu falei, que de onde era que eu atendia, qual era o bairro, enfim. Tu tem aqueles malucos mesmo, tem outros que são mais sérios, do tipo, uma vez eu rodei uma campanha de mensagem de direct, eu até parei de rodar porque, meu Deus, vem cada maluco. É sério. Por mais que eu coloque lá no Instagram, olha, eu só quero pessoas de tal idade. Mas chega um povo estranho, meu Deus do céu, chega um maluco, que são os aleatórios mesmo. Às vezes o pessoal simplesmente clica por clicar no link, né? Então, vamos desconsiderar esse grupo, porque vai chegar sempre vai chegar esse tipo de gente e tá tudo bem. Existe o que eu chamo de P0, P vem de persona, pode ser de posicionamento também, que é aquele iniciante de tudo. Durante um bom tempo eu atendi o P0 e tá tudo bem. Eu tenho um mentor meu que só atende basicamente P0, lógico, termina chegando o P1 também, mas o foco dele é o P0. Durante muito tempo ele sempre ensinou e tá. Eu já tive mentoria que atendia pessoas que estavam do zero, do tipo: olha, eu quero entrar no digital, nem sei o que é que eu quero vender, mas eu quero entrar no digital. Eu já atendi esse público. Hoje eu não atendo mais o P0. Tem que ter um pré-requisito básico, que é pelo menos essa pessoa ter algum conhecimento, dominar já alguma coisa. Ou até, talvez já ter vendido algo no digital. Então tem que ter esse detalhe. Então o P0 você vai avaliar aí. Poxa vida, peraí. Quem é o meu P0 do mercado? Quem é aquele iniciante de tudo? Não sabe nada. Eu dou exemplo, por exemplo, nutrição. Eu gosto, né, de dar exemplo de nutrição. Então é alguém que talvez nunca tinha feito consulta com nutricionista. É alguém, entendeu? Alguém zerado nesse sentido. Então pega aí. Você quer atender esse público? Quero, não quero. É uma questão de decisão sua. Avalia. E tem um detalhe importante, né? E aí vai muito do teu funil. Quanto mais iniciante e mais básico financeiramente for o público, mais trabalho você vai necessitar, mais grana vai necessitar para fazer, mais copy para convencer. Tem todos uns detalhes, tá? Aí depois vem o P1, persona 1, o posicionamento número 1, que é aquele frustrado, aquela pessoa que já
que fez alguma coisa que não deu tão certo assim, que deu certo uma coisa, deu certo outra. Ela tem conhecimento na área. Então, por exemplo, eu hoje atendo muito P1. É aquela pessoa que pesquisa, sabe o que é um funil de vendas, muitas vezes. Já fez até venda, ou tá batendo na trave, ou tá recomeçando. É a pessoa que é frustrada. Por algum motivo ela se frustrou porque não funcionou tão bem. Esse é o P1. Nesse P1 tem uma mistura de tipos de frustração. Existe a frustração que gerou quebra, a pessoa não tem grana, e existe a frustração que é normal de pessoas com grana, tá? Esse é o P1. E existe o outro grupo, o terceiro grupo, que é o quarto grupo, né, dependendo dessa análise, que é o P2, que é o desenvolvido e quer acelerar. No P1, no exemplo de nutrição, seria aquela pessoa que já sabe alguma coisa de nutrição, talvez já até tenha tentado, já perdeu peso, se frustrou ganhando peso de novo, entendeu? Já o P2 é o desenvolvido e quer acelerar. Então é alguém que faz caminhada, alguém que já corre, que, que vai para academia, halterofilista, enfim, eu não sei nem qual o termo é usado exatamente hoje em dia. É que eu sou meio velho, tá? Então é alguém que já tem algum esporte, é alguém desenvolvido e quer acelerar o resultado. No meu caso, é alguém que já vende e quer incluir um novo funil de vendas. Olha, eu quero melhorar esse meu funil de vendas atual e talvez incluir um novo funil de vendas, um novo tipo de aquisição de clientes. Aí eu ajudo com o micro offer, né? Tem como fazer isso com a micro oferta. Então, é um público que a maioria deles estão dispostos a pagar caro por uma solução, porque já entende, já está num nível de maturação, de maturidade diferente, já sabe, inclusive, detectar um cheiro de migué da outra pessoa, né, do especialista. Então, em menor quantidade, é mais raro, só que pagam bem, tá? Então, o teu conteúdo, se você quer atrair o P, lógico que você não quer atrair o aleatório, né? Mas tirando ele. Então, você quer atrair o P0, o P1 ou o P2? O P0 iniciante, o P1 o frustrado ou o P2 desenvolvido. Quem você quiser atender. Então, por exemplo, no meu caso, a micro offer. Eu estava trabalhando muito forte ultimamente com o frustrado. O que tem conhecimento e é frustrado. E não estava virando, não estava vendendo. E aí, essa semana, eu fiz uma mudança na página de vendas, um detalhezinho. Eu falei um pouco mais com o desenvolvido. E é que eu comecei a vender. Então, opa, acendeu uma luz. E é um fato curioso que aí cabe você analisar isso. Você pode até ter outros graus. Você pode criar até outros níveis diferentes, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu que vai te ajudar. Existe o iniciante de tudo, que não sabe nem o que quer vender, mas só sabe que quer ir para o digital. Existe o frustrado, que começou a fazer algumas vendas, tem um certo conhecimento, talvez tenha até uma especialidade, mas não saiu do lugar ainda. Existe o P2, que é aquele desenvolvido um pouco, que já fez algumas vendas, mas, por exemplo, chegou num teto de 10 mil faturado por mês. O teto dele é 10 mil. Existe um outro que é, ou seja, aquele P0 nunca fez venda, então talvez a primeira vitória dele seja a primeira venda. O P1 talvez seja a primeira venda, mas seja principalmente as primeiras vendas, sei lá, os primeiros R$ 1.000, algo desse tipo. O P2 é sair do teto de 10 mil, que é difícil mesmo, principalmente quem vende low ticket. Sair dos 10 mil mensal. Tem uma barreira lá que você não consegue passar. E agora? Existe aquele outro que já está avançado mais um pouco. Não é mais, ele não está focando em 10 mil faturados, ele está focando em 10 mil de lucro no bolso. Aí daqui a pouco tem outro que está buscando 100 mil mensal. Ou depois 100 mil de lucro no bolso. Percebeu que existem diferenças e problemas distintos que cada um pode ter e tem como eu ir subindo o nível.
São problemas diferentes. E aí, quanto maior for o nível P3, P4, P5 que eu possa atender, eu tenho mapeado isso, que eu vá poder atender, eu sei que vai se tornando cada vez menor a quantidade de pessoas. Então, por isso que a gente sempre começa de algum ponto de partida. Então, por exemplo, quem é hoje que eu não atendo em uma mentoria minha? Então, todo o conteúdo meu eu tenho que focar num determinado grupo. Quem é que eu não atendo? O P0. Minha mentoria não serve para essa pessoa P0. Não vai funcionar para ela. Ela requer outro tipo de atenção que hoje eu não posso ajudar na mentoria, que é o meu produto, né, um dos produtos mais caros, seja em grupo ou individual. Então não rola. Então é do P1, P2, P3 que eu posso ajudar. P4 e assim vai. Ou seja, é o que fez as primeiras vendas, que tá frustrado, não tá, né, não tá fazendo grana. É o desenvolvido que está batendo no teto de 10 mil, depois é o outro que quer lucrar 10 mil, é o outro que quer faturar 100 mil. Então, são problemas diferentes que cada um vai ter. Então, na minha comunicação, eu vou ter que modular isso. Falar um pouquinho com o outro. E sempre um fato interessante, que isso já aconteceu muito, quando eu estou montando lá a estratégia e a comunicação, eu miro num grupo e acerto e termino acertando em outro. Por exemplo, campanha de página para página de vendas para vender, que a gente manda para página de vendas, a gente não percebe muito bem isso. Mas quando roda para WhatsApp ou para o Direct, dá para perceber legal isso. Por isso que no começo às vezes eu usava para poder analisar. Foi um período que eu estava rodando campanha direto para vender mentoria. Era uma mentoria que era, acho que de 1.500, de 1.500, 2.000, entre 1.500 e 2.000. E aí era campanha para direct. Eu queria sentir logo no começo a comunicação. Então, por exemplo, a minha comunicação era com o P2. Era com o desenvolvido, por exemplo. Só que, olha como era maluco. Depois eu matei a charada. Eu fazia uma comunicação de P2 e atraía P1. Então, por exemplo, eu falava de escala, eu falava de métricas de CPM, de CPC, eu falava desse tipo de métricas assim, que é quem está mais desenvolvido, que está acelerando. É aquele que está querendo sair dos 10 mil mensal, entendeu? Só que esse tipo de comunicação estava atraindo, costuma atrair muito o frustrado. Atrair aquele que tem um conhecimento, mas está se enganchando. E quando eu falava com o frustrado, eu atraía o P0. Então, isso também você tem que sair regulando um pouco a tua comunicação, né? Dar aquela. Porque é como se fosse o seguinte: é como se fosse. Não, é assim. Quando a pessoa vê um conteúdo que é para um outro grupo, é na realidade. Então, por exemplo, quando eu começar a falar em faturamento acima de 10 mil, eu começo a falar sobre algumas métricas mais específicas, é algo que o P1 sonha. Aí ele é atraído por aquilo. Porque se eu falo dos problemas do P1 que o P1 enfrenta, ele não quer meio que admitir. Mas quando eu falo de soluções, eu falo de termos técnicos num nível mais avançado, ele quer aquilo, quer chegar naquilo. Então, é bem interessante isso. É teste, cabe o teste você analisar, mas sempre acontece isso. Por isso que é interessante você fazer o mapeamento. Quem é o teu P0, qual é a característica do P1, do P2, o P3, o P4, enfim, quantos você achar que é interessante ter. Não muitos, mas pelo menos, sei lá, 3 ou 4 pelo menos. Monta aí. E aí, por exemplo, se eu quero atingir a pessoa que hoje fatura, que quer fatura perto de 10 mil, tem um teto de 10 mil e não consegue sair do faturamento de 10 mil, para poder atrair esse público, eu tenho que falar como se estivesse falando com o P3, que é quem? Que é aquele que quer lucrar 10 mil, quer o lucro de 10 mil mensal, ou que quer faturar 100 mil por mês, faturamento de 100 mil. Aí eu atraio o P2, o desenvolvido, que quer acelerar, entendeu? Lógico. E aí eu vou atrair alguns P3 junto, que é o público que realmente eu queria atrair. Mas eu atraio principalmente uma escada abaixo. É sempre assim, Pablo?
Na maioria das vezes, sim. Então, cabe um teste. Analisa, faz o teste. Isso eu percebi claramente, como eu falei, quando eu comecei a rodar campanhas ou para o WhatsApp ou para o Direct. Então, por exemplo, eu queria atingir o iniciante de tudo, eu tinha que falar como se estivesse falando para o frustrado. Eu queria focar no frustrado, eu tinha que falar como se estivesse falando para o desenvolvido. Eu queria atender o desenvolvido, eu tinha que falar como se estivesse falando para quem quer mais lucro no bolso. E assim vai. Entendeu? A questão toda que você. Então, é um pouco isso que você tem que analisar, focar, tá? E definir esse posicionamento e você vai ver que vai ser muito bom e vai dar uma clareza muito grande. Porque aí você vai saber para quem vai falar, para quem não quer falar. E, por exemplo, eu já percebi pequenos erros de mudança da minha comunicação. Então, eu já fiz a mudança. Eu hoje percebi que estava, por conta de um determinado conteúdo, eu estava atraindo um determinado público. Então eu tenho que fazer uma leve mudançazinha de estratégia, um pequeno detalhe na comunicação para atrair o público que eu quero atrair, porque eu não quero atrair P0. Eu quero atrair P1 e P2. Nesse momento, P1 e P2. Eu quero atrair frustrados, que têm conhecimento, né? E quero atrair aqueles que que são desenvolvidos, querem acelerar o resultado. Isso é o público que eu quero atrair. E aí você analisa, vê o que é mais interessante para você e vida que segue, tá? Então, basicamente é isso. A aula ficou até longuinha, mas é porque eu queria trazer todo esse detalhe, toda essa nuance aqui sobre isso. E se você quiser minha ajuda, tem duas formas de ajuda. Tem a Micro Offer, que é o curso barra skill do Claude, que tem para você montar a sua micro oferta. E tem também a mentoria, você fala comigo, tem um WhatsApp direto comigo, é um canal que... fala comigo, olha, eu vi tal vídeo teu, eu queria saber mais como é que funciona a tua mentoria. Eu sou o P1, eu sou o teu P2 aí. Pode até comentar que até ajuda a gente direcionar o nosso papo, tá bom? É isso. Valeu, grande abraço.